O que vencer na igreja de Sardes, o que é prometido a eles? O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Sempre lembrando que em cada era devemos encontrar cristãos verdadeiros. No período de Esmirna, encontramos uma segunda igreja parecida com a igreja de Esmirna, na igreja de Sardes. Encontramos uma segunda igreja parecida com a igreja de Esmirna. No período da igreja de Esmirna, os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano. Nos períodos da igreja de Pérgamo e Tiatira, os cristãos eram perseguidos pela igreja católica, porque esses dois períodos foram católicos. No período da igreja de Sardes, os cristãos foram perseguidos pelos católicos e pelos reformados. Bom, foram prometidas vestes brancas a eles. A cidade de Sardes se destacava pela opulência e vestes coloridas. Essa opulência representa o erro dos reformadores, mantendo as suas igrejas vinculadas a algum estado, né? Então, todos os reformados, eles tinham o financiamento do Estado. Por exemplo, Calvino chegou a mandar missionários aqui para o Brasil, mas, na verdade, era um trabalho político, tanto que o Império Português sabia que os franceses estavam, na verdade, aqui como espiões para ver como eles iriam invadir e acabaram invadindo a Guanabara. Por isso o Império Português acabou matando aqueles que Calvino disse que não enviou como missionário, era nada, era para poder preparar a invasão ao Brasil. Luterana vinculada à Alemanha, anglicana vinculada à Inglaterra. Até hoje o rei da Inglaterra é o chefe da igreja anglicana. Calvino era vinculado à igreja de Genebra e Zwinglio vinculado à Suíça. Todos aproveitando-se do recurso do Estado para se expandir. E são conhecidas hoje como igrejas históricas. Eles se identificam assim, né? Eles deveriam olhar para a história dele. Eles deveriam olhar para a história deles, porque a pessoa fala assim, mas nós não temos culpa que eles mataram, nós não temos culpa que Calvino matou, que Zwinglio matou, que Lutero matou. Mas vocês devem observar doutrinas que não eram pregadas pela igreja cristã primitiva. A igreja cristã primitiva não pregava o batismo infantil. A igreja cristã primitiva não pregava a predestinação. Essas doutrinas, elas eram defendidas por esses homens que são assassinos. Então você pode até dizer, essas igrejas reformadas hoje não matam mais. Mas os inspiradores dessas doutrinas, eles matavam. Será que esses homens eram cristãos para inspirar essas doutrinas? Eu digo que não. Não posso conceber que um assassino de cristãos, que torturava os cristãos, matava eles afogados. Essas pessoas esqueceram o que é cristianismo. Bom, a esses que vivem nesse período, observe que coisa interessante. Jesus promete, não riscarei o seu nome do livro da vida. Olha que importante, né? No período em que mais se destacou o debate sobre a doutrina da predestinação, em que se afirmava que os predestinados têm seu nome no livro da vida e não pode ser apagado ou acrescentado outro nome. Jesus Cristo afirma que o seu nome só não será arriscado se ele vencer, ou seja, se ele não andar segundo o padrão corrompido daquele período. Então, claramente, o período profético da igreja está ensinando o seguinte, né? O homem pode ter sim o seu nome riscado do livro da vida. E Jesus Cristo fala isso no período em que mais se debateu a questão da reforma protestante. Porque nem os católicos falavam muito disso. Quem fala disso hoje são os reformados. Esse é o cavalo de batalha dos reformados. Os adventistas do sétimo dia têm um cavalo de batalha deles, que é a guarda do sábado. Os testemunhas de Jeová têm um cavalo de batalha deles, que é o nome Jeová. E os reformados têm um cavalo de batalha deles, que é a predestinação, né? Então, eles que falam nisso, no período profético da igreja de Sardo,
Jesus avisa: sim, a pessoa pode ter o seu nome riscado do livro da vida.